Olá, mais um Beth Me Ajuda por aqui nessa série especial sobre adaptação curricular. Hoje a gente vai falar sobre o currículo adaptado de matemática. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente pensar em como eu vou adaptar o currículo. Meu Deus, agora chegou uma criança assim, que tem essas dificuldades. Como é que eu faço essa adaptação? Então eu tenho que pensar assim, que eu quero que meu aluno aprenda. E o mais importante é considerar como ele aprende. Então eu tenho que conhecer os meus alunos e entregar para eles o melhor do que eu consigo, né? Às vezes eu fico lá me descabelando, pensando, e às vezes pequenas reduções ajudam bastante. Então, na área da matemática, uma coisa que eu indico muito mesmo é a redução de tarefas. Às vezes eu coloco uma lista gigante de contas para fazer, de problemas para resolver. E com 2, 3 questões eu já consigo perceber que aquele meu aluno adquiriu aprendizagem ou não e o que eu preciso mais trabalhar com ele. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois, usar recursos pedagógicos específicos, né? Então, por exemplo, às vezes eu preciso colocar jogos, materiais manipulativos, ter na sala de aula tabela de números, os símbolos das operações matemáticas, as tabuadas visíveis, porque às vezes eu não preciso saber o resultado, mas se eu tiver ali 4 vezes 4, eu saber o que é, e consigo visualizar na conta que eu estou resolvendo, eu já interrompi algo que pode provocar com que o aluno não se sinta capaz de resolver. Então são pequenos ajustes que mudam muito a maneira que esse aluno vai resolver as questões. O que mais? Eu pensar em estratégias de ensino diferenciadas. Então, toda essa série, a gente sempre vai falar sobre isso. Se a aula expositiva não está funcionando, o que eu vou trazer no lugar disso para aquele aluno? Será que eu preciso tirar ele da sala de aula? Um que a gente indica muito é o trabalho em grupo. Será que eu coloco ele num grupo que o favoreça a pensar? Eu acho que pensar em pequenos grupos de pessoas que possam se ajudar, que possam todos se desenvolverem de uma maneira positiva, isso é essencial para um bom trabalho com pessoas com dificuldades ou não. E o foco nas habilidades específicas, o que meu aluno já sabe, né? E o que ele precisa saber? Então, assim, tipo, o cálculo básico, as operações com frações, as porcentagens, números decimais, enfim. O que eu preciso fazer e trabalhar para que o meu aluno saiba mais, né? E consiga passar daquele estágio, consiga avançar. Uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Cada um pensa aprende de uma maneira, mas às vezes os obstáculos são maiores até do que aquilo que a criança ou adolescente já aprendeu. Ele vai encontrando barreiras tão grandes para resolver as questões que ele vai ficando no caminho, como se ele não tivesse aprendido ainda. Eu acho que esse é um detalhe que a gente precisa aprender. E só para finalizar, eu quero mostrar para vocês essa atividade. É uma atividade de matemática, com a tabela de 1 a 100. E aqui tem algumas questões propostas. Eu estava fazendo aqui no consultório essa atividade como um reforço para eu entender o que essa criança já sabe de número, né? E olha que interessante. Ao invés de a gente escrever aqui o que está pedindo, por exemplo, aqui 3 números antes do 44. Eu pedi que essa criança me mostrasse onde estava o 44 e sinalizasse aqui 3 números. Eu não adaptei nada, eu não mudei a atividade. A sala toda pode ter a mesma atividade, só que para essa criança eu estou pedindo uma maneira diferente. Então ela não ficou aflita e nervosa que ela teria que escrever os números aqui, ir, voltar, porque às vezes pode perder o foco e a atenção. Então, e para ela ficou confortável. Então, na sala de aula eu posso fazer a mesma coisa. Isso aqui é uma atividade de sala de aula, não é uma atividade que eu dou no consultório.
mas eu uso em alguns momentos para ver como essa criança está pensando na escola. Aqui embaixo, olha, ela quis fazer os números, mas ela já estava confortável, ela já tinha conseguido resolver, entender que ela sabia os outros, e aí trouxe um conforto. Quando chegou lá embaixo, ela falou, agora eu consigo. E eu, como psicopedagoga, eu já percebi o que ela sabe de número ou não, o que ela precisa de um recurso de olhar aquela numeração. Na escola é a mesma coisa, eu consigo perceber se meu aluno entendeu a numeração, entendeu que o número que vem antes, o número que vem depois, e não precisou escrever. Eu posso usar essa escrita, lógico que eu vou precisar ter em algum momento essa escrita, em outros momentos, em outras propostas. Então é isso, fica essa dica. Tem alguma, quer comentar alguma coisa, quer me perguntar, fique à vontade. E se quiser mais dicas como essas, manda um direct. Obrigada!